Graça e paz a amados irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova e a todos que nos assistem através desse canal. Estamos aqui para mais uma escola dominical, mais um momento de estudo bíblico nesse dia especial, o segundo domingo de maio, no qual se comemora o Dia das Mães. E como nós temos muitas homenagens preparadas para as mães, eu não gostaria de chover no molhado, mas gostaria de compartilhar com as mães em especial uma lição desafiadora que certamente não se aplica apenas às mulheres que tiveram a graça de ter a bênção da concepção. Mas é uma lição que se aplica também para todos os homens, casados ou não, que fazem parte da nossa comunidade da fé que está espalhada pelo mundo afora, o conjunto daqueles que professam sinceramente a sua fé exclusivamente no nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. E a lição, ela se acha no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E o tema da nossa meditação nesta manhã, do nosso estudo, é traços de excelência na espiritualidade de Ana. Um assunto que certamente deve ter a nossa adesão, o nosso interesse, contar com a nossa apreciação. E eu vou ler o texto bíblico e depois vou compartilhar com os irmãos algumas lições desse capítulo maravilhoso. O texto bíblico diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada?
aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o seu filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Silo. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Vamos orar. Deus eterno, nós queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra para a nossa instrução. Te damos graças porque através dela temos orientação, temos consolo, temos palavras de esperança, mas temos também repreensões, temos também desafios, proposições que nos colocam numa posição de muita coragem para optarmos pelo caminho da fidelidade ao Senhor. E pedimos que neste momento de instrução o Senhor ilumine o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e não apenas entendê-la, mas que o Senhor aplique aos nossos corações, às nossas vidas, aquilo que a tua palavra tem para nos ensinar. E nesse dia especial abençoa de forma particular o coração de cada mamãe, para que cada uma delas possa receber as homenagens que são próprias, dignas, nesse dia reservado para essas felicitações por parte dos filhos. E oramos para que as nossas mamães crentes possam crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Traços de excelência na espiritualidade de Ana. Antes de destacar
alguns desses traços, é bom que a gente introduza este assunto dizendo que o que nós encontramos nas Escrituras não é um padrão super idealizado, tão elevado, que esses padrões não sejam capazes de serem atingidos. Ainda bem que na história da igreja há inúmeras mulheres que exibiram esse tipo de espiritualidade que nós vamos ver aqui, num breve comentário, para que ninguém, principalmente as mulheres, pensem que esses padrões são tão elevados e, por serem tão elevados, são inatingíveis. Pelo contrário, esses padrões que são revelados nas Escrituras são como referenciais de santidade que devem ser buscados a cada dia por todos nós e de forma muito devotada, muito consagrada, que possamos nos empenhar para persegui-los a fim de que de alguma forma eles possam ser vistos na nossa vida. E eu queria citar o nome de algumas mulheres que exibiram esse tipo de espiritualidade na história da igreja, sem entrar em detalhes da vida de cada uma delas. Perpétua e Felicidade são aquelas mulheres encantadoras que nós encontramos no final do século II e que foram martirizadas por causa da sua fé. Mônica, a mãe de Agostinho, no século IV a.C., é outra mulher que exibiu de forma notável esses traços aqui de espiritualidade que nós podemos ver na vida de Ana. Catarina von Bora, a esposa de Lutero, é outra mulher notável no século XVI, com uma espiritualidade digna de nota. E Corrie ten Boom, aquela mulher que vigorosamente deu seu testemunho no meio de uma era nazista, na Alemanha, no século XX, portanto, e que deixou um legado extraordinário da sua conduta de resistência àquele sistema completamente ímpio, opressor, antibíblico, e que nos faz ter verdadeiros arrepios quando nós lembramos do Holocausto que foi realizado na história do mundo por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Quais são esses traços que nós podemos ver aqui? O primeiro deles é que todas essas mulheres que eu citei da história da igreja, elas manifestaram, tanto quanto Ana, é o que nós vamos ver aqui, um discernimento apurado. E aqui vale a pena ser dito que não se trata de sexto sentido feminino. Não existe isso. O negócio de sexto sentido é uma ficção. Discernimento apurado é uma capacidade espiritual adquirida, ninguém nasce com ela. É algo adquirido através da utilização diligente e correta dos meios de graça que Deus deixou para nós, a fim de que possamos enxergar, interpretar a realidade que nos cerca, independentemente do tempo em que vivemos, a realidade além das aparências. E preste atenção nisso. Essa capacidade de enxergar a realidade além das aparências, ela é muito importante que seja exercida nos dias bons, como também naqueles dias difíceis, nos momentos de crise, nas horas de provação. E nós podemos dizer que momentos marcados por uma experiência com a graça num grau superlativo,
São dias perigosos, porque nós podemos perder de vista, né, a realidade das coisas, talvez sendo enganado pelas circunstâncias extraordinariamente positivas que possam nos cercar. Dias extraordinariamente bons são tão perigosos como dias extraordinariamente difíceis, dias de crise. Mas essa capacidade espiritual, que é traduzida aqui como discernimento, tem aqui um detalhe bem importante da definição, é que ela nos dá lentes tanto para enxergar a nossa própria vida, como também para avaliar a situação que nos cerca e especialmente a conduta daqueles que transitam ou estão ao nosso derredor ou estão longe de nós. Então, lentes que servem para nós e servem também para os outros. Então, o discernimento não pode ser alguma coisa que só nos faz enxergar a realidade por trás das aparências na vida dos outros. Tem que servir também para nós. E Ana é um exemplo notável desse discernimento apurado. Olhe lá as provas disso. Ela sabia muito bem que a sua época era uma época de trevas espirituais. E quem estuda o Antigo Testamento sabe que o primeiro livro de Samuel nada mais é do que a continuação do período dos juízes. E no original ele começa até com uma conjunção de ligação. Você tem o livro começando com um E. E depois você tem, portanto, o registro daquilo que estava acontecendo naquele terrível período de escuridão espiritual, que foi o período dos juízes. 300 anos de muita apostasia. É bem verdade que durante esse período você tem alguns reavivamentos acontecendo no meio dessa época marcada por densas trevas de anarquia, quando cada um fazia aquilo que dava na cabeça. E o texto de Samuel nos diz que eram dias de silêncio profético. A palavra do Senhor era raríssima. Não havia, portanto, no meio da nação da aliança, homens verdadeiramente vocacionados para anunciar o assim diz o Senhor. E se você tem alguma dúvida a respeito do fato de Ana discernir ou não, compreender ou não a época em que ela vivia, basta que você leia o Cântico de Ana, que você tem aí no capítulo 2, verso 1 até o verso de número 10. Você vai ver o quanto aquela mulher era perspicaz na análise da realidade que a cercava, naqueles dias confusos e de densas trevas espirituais. Ela não estava com seus olhos nublados, ela estava enxergando as coisas com uma notável clareza. Mas um segundo dado é que ela tinha percepção de que o seu casamento caíra numa armadilha e que, através desse expediente adotado, ela estava envolvida em muito sofrimento. O texto nos dá pistas de que Ana era a primeira esposa do casamento com Elcana. Basta ver que no verso de número 5, o Elcana dava para Ana uma porção dobrada, indicação de que ela era primogênita entre as suas esposas, era portanto, a sua primeira mulher. Possivelmente, com a demora de um filho no seu relacionamento com Elcana, eles chegaram a um acordo para tomar uma concubina, Penina, que vai se transformar na experiência familiar daquele casal piedoso, numa rival implacável. Diz o verso 6 que a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Aquilo que poderia ser uma alternativa abençoadora se transformou
num verdadeiro transtorno para casa. E a experiência amarga que Ana estava, pela qual Ana estava passando, lembrava um pouco daquilo que Abraão e Sara experimentaram a adotar o mesmo expediente de contratar uma concubina para resolver o problema da descendência. Você sabe muito bem do caso envolvendo Agar. A terceira prova de que Ana era uma mulher extraordinariamente notável no seu discernimento é que ela tinha consciência de que Deus estava tratando com ela. A interpretação acerca da sua própria esterilidade indica isso. Você tem nos versos 5 e 6. A provocação de Penina na ida anual à casa do Senhor é sugestiva. Facilmente nós fazemos a pergunta: por que a rival sempre provocava Ana, a primeira esposa, justamente quando eles subiam para Silo a fim de sacrificar ao Senhor, oferecendo os seus sacrifícios e a sua devoção naquele momento anual tão especial para a vida espiritual da família? Porque certamente Penina possivelmente relacionava a esterilidade de Ana como sendo uma indicação evidente do castigo, da disciplina de Deus sobre a vida da sua serva. Há duas expressões que confirmam o tratamento divino na interpretação de Ana, como ela estando debaixo do tratamento de Deus. Ela diz no verso 11: e se de mim te lembrares. E no verso de número 19, o texto diz, no relato que faz da bênção que ela recebe, lembrando-se dela o Senhor. Na teologia do Antigo Testamento, lembrar significa agir favoravelmente após um tempo de juízo. Voltar é quando Deus volta a manifestar a sua bondade depois de um período de castigo. E Ana sabia muito bem que Deus estava tratando com ela, e ao orar, ela pediu na linguagem própria do Antigo Testamento que ele cessasse a sua disciplina para que ela pudesse voltar a experimentar do favor de Deus. Disciplina essa que estava sendo indicada através da esterilidade, que não era uma conduta, não era uma situação irreversível, tanto é que Ana vai ter o privilégio de procriar e vai ter 6 filhos na sua experiência conjugal ainda com Elcana. Se você tem alguma dúvida de que essa lembrança de Deus é a renovação do seu favor depois de um período de disciplina, basta você ler a história de Noé em Gênesis capítulo 8, verso 1, você tem o verbo lembrar lá, e a experiência do Êxodo, quando os israelitas clamaram para que pudessem sair daquela situação de opressão, e o texto diz: lembrando-se o Senhor deles, lembrando-se o Senhor de Abraão, Isaque e de Jacó, agiu favoravelmente, interrompeu aquele período de sofrimento, libertando-os das garras de Faraó. Êxodo capítulo 2, verso 24. Portanto, Ana é um exemplo notável de discernimento apurado. O segundo traço de excelência da espiritualidade dessa mulher são as armas espirituais que ela usa para resolver as suas questões e o seu principal problema. Quando a situação se agravou e chegou ao estado de insuportabilidade, Ana resolveu tratá-la radicalmente diante de Deus. E é interessante que você não tem aqui nenhum sinal de autocomiseração. Você não tem Ana reclamando do Senhor. Você não tem Ana colocando a culpa em terceiros.
todas as ações tomadas por essa mulher piedosa, e não poderia ser diferente, do contrário, nós desconfiaríamos da sua espiritualidade. Todas as ações que essa mulher toma, no sentido espiritual, para resolver a sua situação, demonstram essas ações que ela era uma mulher profundamente afinada com o trono da graça de Deus e, por causa disso, usava armas espirituais para os combates que travava na sua experiência de dar testemunho da fé que ela agasalhava no coração. A primeira coisa que ela faz é orar. E é interessante. E isso mostra o quanto aquela mulher, ela era crente e tinha uma espiritualidade vigorosa, porque um homem morto não ora. E um crente que anda cambaleando na vida espiritual também não ora. A oração é um meio de graça maravilhoso e um recurso muito apropriado para aqueles que estão não apenas na fé, mas aqueles que estão bem espiritualmente. E isso mostra que Ana era alguém que não apenas tinha intimidade com o Senhor, mas esse relacionamento que ela sustentava com o próprio Deus de Israel era um relacionamento vivo, diante de quem ela podia se prostrar e abrir todo o seu coração e revelar tudo aquilo que estava na sua alma. Agora, existem alguns detalhes que nos chamam a atenção, se você for olhar para a oração que ela faz. É uma oração penitente. Está aí no verso 10. Ela não usa a oração como uma ferramenta de manipulação espiritual. Isso você não tem aqui, muito menos como um meio de dar ordens àquele que é nada menos do que o Senhor dos Exércitos. Isso não cabia na espiritualidade daquela mulher, e não cabe na teologia bíblica esse tipo de relacionamento com Deus, utilizando a oração como sendo uma forma, um instrumento, uma ferramenta de manipulação da divindade. Isso porque esse tipo de procedimento é um procedimento tipicamente pagão. São os pagãos que se utilizam de meios através dos quais eles aplacam a ira das divindades que cultuam, imaginando que elas estejam iradas por alguma coisa. Isso é radicalmente contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam acerca desse meio de graça. Usar a oração como instrumento de manipulação do poder de Deus, isso é paganismo puro. E Ana não tinha nenhum compromisso com esse tipo de teologia pagã. Ela faz um voto, privada da concepção por incontáveis anos. Nós não sabemos quanto tempo ela já tinha de casado com Elcana. Ana promete consagrar o filho varão ao Senhor. Isso significa dizer que, se ela fosse agraciada com a bênção da concepção, ela iria entregar o filho homem, e ela presume que vai ser menino, né? Ela vai entregá-lo ao ministério sagrado. A dádiva da concepção sinalizaria a restauração dela ao favor divino. E, portanto, talvez você pergunte, mas se aquilo que ela mais almejava era a graça de ter um filho, como é que agora, ao receber essa bênção, ela entrega o próprio filho para o Senhor, a fim de consagrá-lo para o ministério sagrado, ficando privada da convivência com o seu rebento?
Talvez você pergunte, mas qual é a explicação para isso? E a explicação parece simples. O significado do filho, qual seja o fim daquele período de disciplina e a restauração ao favor divino, era infinitamente maior esse fato do que o próprio filho. Para que você tenha uma ideia da dimensão da espiritualidade daquela mulher. Ela também exercita o domínio próprio. Poucas cenas nas Escrituras são tão provocativas como essa que nós temos aqui no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Ela é interpretada como alguém que estava embriagado. Verso 13. Algo tão profano para a ocasião que só uma filha de Belial seria capaz de agir assim num ambiente religioso, numa ocasião de oferta de sacrifícios e de cumprimento de obrigações espirituais. Só alguém num grau absurdamente profano poderia se embriagar numa situação dessa natureza. E ela foi tida pelo próprio sacerdote como alguém que estava nesse estado deplorável, um estado que era característico das mulheres chamadas de prostitutas cultuais, daquelas mulheres que misturavam imoralidade com religião naqueles dias antigos, com as quais os filhos de Eli vão se envolver. No próprio livro de Samuel você tem essa indicação. E ao ser interpretada com alguém que estava nessa situação, pelo próprio sacerdote, Ana reage de uma forma maravilhosa, com um domínio próprio de notável magnitude, demonstrando que era uma mulher que sabia se colocar debaixo do controle poderoso do Espírito Santo. E ela descansa na certeza da fé. Os versos finais do segundo parágrafo, os versos 17, 19 e 18, são extraordinários. Depois de receber a bênção do sacerdote e ter no seu coração a confirmação da graça, Ana volta para casa confiante. Ela ainda não tinha concebido, mas aquela experiência que ela teve naquela visita anual foi tão profunda e significativa que ela experimenta uma notável confiança ao voltar para casa. O seu apetite é recobrado e o seu semblante passa a exibir uma radiância característica de alguém que foi profundamente visitado por Deus. Que descrição maravilhosa você tem aqui nos versos 17 e 18 do primeiro capítulo. Portanto, essas são as armas espirituais de Ana: oração, o voto, o domínio próprio e o exercício da fé. Que traços maravilhosos, traços de excelência exibidos por essa mulher, que deve ser um exemplo para nós da piedade autêntica, daquela piedade que nós devemos imitar. E por último, o seu testemunho exemplar. A história de Ana é um dos maiores acervos de vida espiritual no registro das Escrituras. Poucas mulheres alcançaram tantos resultados decorrentes da sua conduta piedosa como essa notável serva de Deus. Na esfera pessoal, Ana superou a disciplina e passou pelo período de provação, de tratamento de Deus com louvor e foi restaurada maravilhosamente com a bênção da concepção. O fim da esterilidade era a prova incontestável da volta ao favor divino. Aqueles 9 meses foram indescritíveis. Nós não sabemos dizer tudo aquilo, ou quase nada daquilo que Ana experimentou durante aqueles dias de gravidez. Nasceu um menino
como ela mesmo havia antecipado, ou predito, ou desejado. E o nome dado a ele expressa muito bem o que ele significa. Ele é Samuel. Um pedido de Deus. Um traço notável da sua espiritualidade. Na esfera familiar, Ana não vai mais viver amargurada. A crise vai desaparecer completamente da sua experiência, na sua experiência familiar. E a cada ano ela vai voltar à casa do Senhor em Silo para oferecer os seus sacrifícios juntamente com seu esposo, com a sua família, e ela vai receber a bênção do sacerdote em cada uma dessas visitas subsequentes. E o Senhor vai ser tão generoso e vai demonstrar para ela o seu extraordinário favor, que ela vai conceber mais 3 filhos e 2 filhas. É o que você tem no capítulo 2, no verso 21. Uma lição muito maravilhosa daqui é que tudo aquilo que nós consagramos para Deus, Ele nos devolve de forma notável, abundantemente mais. E essa é a lição que nós aprendemos aqui. Na esfera nacional, Ana vai se constituir num instrumento inestimável naqueles dias difíceis para que a revelação de Deus tenha o seu prosseguimento. Samuel é indiscutivelmente um divisor de águas na história bíblica. Ele vai dividir o período dos juízes e o período da monarquia. O sacerdócio que andava cambaleando naqueles dias, porque Eli, apesar de ser um homem crente, não conseguiu controlar os seus próprios filhos. O sacerdócio vai ser restaurado na sua dignidade. E mais do que isso, o silêncio profético vai ser interrompido. Samuel vai ter um ministério notável, concentrando na sua pessoa o ofício de juiz, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. De forma extraordinária, você vai ver o exercício desse homem de Deus tendo uma repercussão notável. Não é sem razão que ele tenha sido escolhido como o homem decisivo para que pudesse dar início ao período da monarquia na história do povo de Deus no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o início da monarquia exigia nada menos do que a finalização do juizado. E Samuel foi o último juiz. E não é fácil alguém ser exonerado ainda vivo. E Samuel demonstra a sua extraordinária grandeza por suportar esse golpe, que poucos suportariam, né? E só conseguiu passar por esse período de forma aprovado porque era um homem profundamente afinado com Deus na sua espiritualidade. E na esfera da revelação, Ana vai inspirar as gerações seguintes com a sua piedade excepcional. O seu cântico, que está preservado nas Escrituras, no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10, não somente vai ser entoado pelas santas mulheres de Israel, mas vai servir de um extraordinário incentivo de inspiração para Maria, a mãe de Jesus, na composição do seu extraordinário cântico chamado Magnificat, que você tem no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versos 46 a 55. E se você for comparar, há um paralelo notável entre as circunstâncias vivenciadas por Ana e as circunstâncias vivenciadas por Maria. Eu não vou aqui, senão vou me alongar muito, mas aquilo que Ana compõe no seu cântico tem muito a ver com as circunstâncias vivenciadas por Maria ao compor
o seu Magnificat. Por isso que esses dois cânticos têm uma correspondência extremamente notável, porque essas duas mulheres foram mulheres extraordinariamente piedosas. Quais as aplicações disso para nós? Irmãos, o mundo de hoje está desesperadamente carente de mulheres crentes com discernimento apurado. Eu não tenho dúvidas disso. Tanto quanto homens com discernimento apurado. E talvez você pergunte, então por quê? Nós estamos vivendo, lamentavelmente, dias daquilo que eu tenho denominado de protestantismo fake. É muito doloroso você ter que conversar com parentes incrédulos para explicar as barbaridades que eles veem e ouvem na televisão. Semente de feijão com gravações supostamente espirituais que dão plantas cujas folhas aparecem marcadas também com essa inscrição supostamente espiritual. Isso é de uma absurdidade sem tamanho. É algo criminoso e que às vezes você como crente é chamado para explicar, e ao sentir vergonha de explicar esse tipo de barbaridade acontecendo no meio de uma igreja nominalmente evangélica. Mas é um protestantismo fake. E esse protestantismo fake tem produzido um verdadeiro estrago nessa esfera do discernimento. Uma multidão de mulheres tolas envolvidas em teologia da prosperidade. Não tem cabimento. Uma multidão de mulheres tolas envolvidas em espetáculos fantasiosos de cura divina. Deprimente. Proferindo palavras de ordens, dando ordens para o Altíssimo, o Senhor dos Exércitos. Onde já se viu? Reproduzindo, sem saberem o que estão fazendo, nada mais reproduzem a doutrina da chamada teologia da confissão positiva. Que coisa mais antibíblica, mais incompatível com a fé verdadeira do que pronunciar palavras de ordem a fim de que o Senhor faça aquilo que elas próprias estão querendo. Que coisa feia! Crendo em mantras evangélicos. Nós temos ouvido repetidamente mulheres verbalizando verdadeiros mantras que foram construídos dentro desse protestantismo fake, seguindo e idolatrando gurus. Que coisa terrível. Irmãos, o mundo de hoje está desesperadamente carente de mulheres crentes com discernimento apurado. Que desafio para as mulheres crentes da nossa igreja, que desafio para que possam seguir um caminho diferente. Esse caminho não é bom. Certamente Ana não andaria nesse caminho. Nem Maria. Nem todas essas mulheres que eu citei da história da igreja. Você já imaginou Corrie ten Boom comungando com esse protestantismo fake? Jamais aquela mulher crente iria concordar com essas absurdidades. A igreja de hoje necessita urgentemente de um reavivamento espiritual. E você concorda com isso. E as mulheres crentes, elas são sócias dessa empreitada, desse empreendimento. O que mais nós precisamos é de um reavivamento espiritual.
E isso implica na redescoberta do uso correto dos meios de graça, da oração, da avidez, do profundo interesse pelo ensino das Escrituras. Não existe reavivamento sem paixão pela oração, sem fome pelo estudo das Escrituras. Não aconteceu nenhum reavivamento autêntico no mundo sem compromisso com a oração e com a sagrada palavra de Deus. Implica na redescoberta dos padrões invariáveis de consagração ensinados nas Escrituras e vivenciados em todos os períodos de graça abundante. Padrões de consagração e não padrões de fisiologismo espiritual, toma lá da cá, que você vê nas principais igrejas neopentecostais, como se a igreja fosse o balcão das bênçãos. Isso é uma absurdidade à luz daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Bem como no exercício legítimo da fé no meio de uma geração protestante altamente supersticiosa. Irmãos, não é sem razão que o pastor Augustus Nicodemos escreveu um artigo em linguagem contundente mostrando esses traços que devem ser não apenas identificados por nós, mas radicalmente rejeitados, traços de protestantismo fake no mundo evangélico brasileiro. E ele concluiu dizendo uma coisa muito apropriada que deve merecer a nossa atenção. Ele disse, olha, sabe por que você tem esses traços de superstição no meio do protestantismo evangélico brasileiro? Ele disse, é a alma católica que se mostra presente no âmago da igreja evangélica do nosso país. Então, você tem um grande contingente de pessoas nominalmente evangélicas, mas que ainda exibem todos aqueles traços da superstição que aprenderam durante o tempo que estavam envolvidas naquele romanismo idólatra e incrédulo. Que grande oportunidade as mulheres têm de se distanciar dessa degeneração. E a última aplicação, a próxima geração está vindo com tudo. E aqueles que são mais novos precisam receber uma boa herança. De todos nós, que legado deixaremos para aqueles que são hoje os filhos da igreja? A história de Ana é um relato profundamente desafiador. Ninguém sabe dizer quanto tempo ela ainda viveu para ver as transformações que se processaram na vida da nação da aliança através do ministério poderoso daquele filho que ela consagrou ao Senhor. Samuel, como juiz, veio a ser juiz, profeta e sacerdote. Mas uma coisa a gente pode dizer, ela certamente teve uma participação decisiva naquilo que Deus veio a fazer posteriormente na vida do seu próprio povo. A sua visão não conformista era rigorosamente ordeira. Tanto é pelo modo como ela tratou com o sacerdote Eli ao identificá-la como alguém que estaria embriagada. Mas jamais esse seu comportamento ordeiro a impediu de ver os desvios da espiritualidade reinante nos seus dias. O cântico que você tem no capítulo 2, que eu já fiz referência, do verso 1 até o verso de número 10, é um libelo profético, mas paradoxalmente riquíssimo daquela esperança que sempre caracteriza os santos que andam afinados com Deus. E a minha oração é que as nossas irmãs,
as nossas mamães que estão sendo homenageadas hoje, não apenas elas, mas também todos nós que somos membros desse condomínio de pecadores, possamos não apenas apreciar essas lições, mas procurar incorporá-las na nossa vida. Precisamos ser pessoas com discernimento apurado, precisamos ser homens e mulheres que usam armas espirituais e que estão preocupados em deixar um legado significativo de vida espiritual através do seu testemunho exemplar. Que Deus, portanto, abençoe você e aplique isso ao seu coração. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua santíssima palavra. Queremos te agradecer pela vida dessa nossa irmã, dessa personagem bíblica tão piedosa, que não apenas teve uma experiência poderosa com a tua graça, mas através do seu testemunho deixou um rastro de influência através do filho que dedicou a ti, um rastro de influência que nós não somos capazes de dimensionar. Apenas estamos aqui arranhando a história dessa serva tua de inegável piedade. E oramos para que o Senhor aplique essas verdades, essas lições às nossas queridas irmãs, às mamães que estão sendo homenageadas hoje. Mas usa da tua misericórdia também, Senhor, para com nós outros, os homens da tua igreja, que tanto precisam dessas verdades para que sejam incorporadas na nossa experiência de vida. Usa da tua graça e da tua misericórdia para com todos nós, em nome de Jesus. Quero pedir que você continue nos assistindo e para ter o privilégio de também ouvir das homenagens que foram preparadas para as nossas mamães nesse dia especial, quando elas estão recebendo as mais honrosas e dignas felicitações pelo ministério que receberam de Deus para exercer. A maternidade é um ministério tão maravilhoso, e assim como a paternidade, e que esse ministério seja exercido por cada mamãe da nossa igreja com muita competência e com traços de excelência, conforme nós encontramos na palavra de Deus. Parabéns para você, mamãe. Deus lhe abençoe durante esse dia. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou,
olhos do Pai. Você é uma obra-prima que Ele planejou.